A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Jesus. Esse nome tem poder. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não abre mão do único caminho que é Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Glórias ao Senhor, cuja justiça será devastadora contra toda injustiça e corrupção. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga discernimento da parte de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essas são palavras ditas pelo profeta de Deus e provenientes daquele que congrega em si toda justiça e sabedoria. Todos nós, brasileiros, temos vivenciado nas últimas décadas apenas a segunda parte dessa afirmação. Nós temos gemido muito. O Senhor nos diz também que o homem que, sendo sucessivamente repreendido, endurece a sua cerviz, será destruído de repente, sem aviso prévio. Todos nós, brasileiros, desejaríamos não ter que testemunhar também essa realidade, mas ao que tudo indica, isso será inevitável. O nosso Deus é muito maior do que todos nós juntos, muito maior que o mundo, e a sua sabedoria suplanta e excede muito a qualquer sabedoria. É melhor darmos a Ele a nossa melhor atenção. E mesmo sendo tudo o que Ele é, o nosso Deus grandioso, amoroso, o Eu Sou, o seu maior interesse
é a nossa salvação eterna, porque Ele nos ama de verdade. Deus fala sempre, através do seu Espírito Santo, nos nossos corações, através da sua palavra ou através dos seus profetas. Mas as pessoas não ouvem, e as que ouvem não creem e não obedecem. E assim todos nós sofremos em decorrência de erros alheios. O nosso país se acostumou com a dor. O povo não aprende e insiste no erro. E ao que parece, vai sofrer muito mais. Porque a população não busca por mudança, não aceita dar oportunidade ao novo. Se acostumou com a dor e aparentemente se esquece rapidamente das más experiências do passado. E muitos largaram tudo de mão, porque já não têm mais forças para lutar. Alguns estão conformados, outros estão tão desiludidos que não creem na possibilidade de existir algo melhor. O Brasil está vivendo uma situação inusitada, onde cada troca de governo muda a direção do vento. O vento que soprava para cá, agora sopra para lá. E altera até mesmo os valores e o sentido natural das coisas. Mas o que estamos todos testemunhando nestes dias é que o certo se tornou errado e o errado se tornou o certo. Ao mal passou a se chamar bem, e o bem agora é conhecido e tratado como o mal. A justiça se nomeou injustiça. Deus não está nem um pouco de acordo com o que está acontecendo por aqui. E a mão do Senhor vai pesar sobre algumas cabeças que pensam que estão isentas da justiça de Deus ou que têm mais poder do que o Altíssimo. É lógico que o governo do nosso país precisava mudar diante do fracasso que foi a gestão anterior, mas não precisava mudar dessa forma. A nação não poderia subsistir a todo o mal, todo o descaso com a população e a toda a mentira que nos foram impostos. E o Senhor já havia determinado o fim daquele governo. Mas o povo, ao invés de tentar algo diferente, dando oportunidade a alguém que não tivesse um passado comprometedor, aceitou as pressões interesseiras e polarizou as eleições em 2 candidatos, quando havia dezenas de outros. Eu posso falar livremente a esse respeito, dentro do meu direito de expressão e com a consciência tranquila, porque nunca, jamais e em tempo algum dei o meu voto secreto, o meu direito de escolha para qualquer daqueles 2 candidatos. Mas o meu voto e os votos dos que pensaram como eu foram votos vencidos. Então, é justo que a população viva o que está vivendo, colhendo o que semeou, andando como em um labirinto, sem saber que direção tomar.
Quem sabe um dia eles aprendem. Com tantos problemas graves para resolver no nosso país, saúde, segurança, desemprego, nós saímos de uma administração passiva negacionista para uma ativa vingativa, que busca desforra da justiça que foi feita no passado. E agora o povo já não sabe mais que valores adotar e para que lado deve pender. Se para o lado do bem ou para o lado do mal. E todos precisamos pesar muito bem o que falamos para não nos comprometermos. Em breve entrará outro governo e o vento irá mudar de direção de novo. Mas como é possível viver em um ambiente em que a justiça foi tomada pela política e é tratada como injustiça? E a injustiça como justiça? Quando a política invade a justiça, o país fica sem justiça e comandado por interesses políticos individuais. Não tem saída. O ímpio governa, o povo sofre. Mas não pensem que tudo está perdido, irmãos. Na verdade, nada está perdido para os que são do Senhor. Nós, filhos de Deus, somos governados por um Deus de justiça. E tanto para nós quanto para os ímpios, resta ainda a justiça de Deus. A única forma de se viver em um mundo em que os valores naturais estão invertidos é se mantendo firme na fé e nas leis de Deus, confiando totalmente no Senhor, o que, aliás, temos que fazer sempre. Nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, e nós temos um Deus, um Rei e um sumo sacerdote eterno que o mundo não conhece. Então, façamos com que o nosso testemunho de vida aproxime outros da única justiça que é perfeita e que não se corrompe, a justiça de Deus. Provérbios 28, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Salmo 82, 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Salmo 9, 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão
os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Louvado seja o Senhor. Essa inversão de valores a que nos referimos não está apenas na esfera federal. Ela está presente também na estadual e municipal. Todos querem ser governantes, mas ninguém está preocupado e empenhado em resolver os problemas do país e das cidades e fazer com que a justiça seja justa e a injustiça injusta. Outra situação crítica e que confirma a palavra de Deus: é difícil um dia em que não tenhamos uma pessoa, normalmente uma criança, ferida ou morta por bala perdida no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro. Isso já passou a integrar a triste rotina da cidade. E são pessoas que pagam impostos ao governo e ainda são obrigadas a pagar taxas impostas pelo crime organizado. Todos os governantes sabem disso. E não existe ação alguma, nenhuma ação, para acabar com esses abusos e com os confrontos armados entre facções criminosas ou entre os criminosos e a polícia. E é também difícil uma semana em que não tenhamos um policial morto por bandidos. É para celebrar? Há décadas isso acontece. E ninguém foi capaz de elaborar e pôr em prática um plano eficaz para desarmar e prender os criminosos e acabar com o poder paralelo nessa cidade, de modo a baixar o nível de violência no país. Principalmente nas grandes cidades e nas localidades mais afastadas. Não tem sentido viver na cidade maravilhosa sem poder desfrutar das maravilhas da cidade. A população continua refém da criminalidade, sem poder sair de casa, tendo negado o seu direito de ir e vir. E mesmo dentro de casa, as pessoas estão sendo atingidas pelas balas perdidas. Nós que somos de Deus, precisamos compreender e não perder de vista que o nosso socorro vem do Senhor. A nossa única esperança é Jesus, o único em quem podemos realmente confiar. Mas para sermos atendidos por Ele, precisamos permanecer em total fidelidade a Ele. Salmo 121, 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada
e a tua saída, desde agora e para sempre. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Algumas inversões de valores que observamos atualmente não são temporárias e não são pertinentes ao poder público. Elas estão passando a integrar a cultura popular do país. Eu me lembro do meu tempo de menino, quando algum homem falava um palavrão perto de uma menina ou mulher, imediatamente ele pedia desculpas a ela. Era um procedimento padrão cultural, um ato reflexo. Mas hoje em dia são as mulheres que falam. E são palavrões muito mais grosseiros do que os que eram ditos naquela época, a ponto de constranger até mesmo aos homens. E a coisa não fica por aí. Não se pode assistir a um filme em família e nem mesmo certos programas de televisão. Os palavrões são despejados livremente dentro das nossas casas, mesmo nos filmes baseados em temas mais inocentes. As dublagens, que poderiam usar palavras e expressões normais, usam palavrões. Hoje em dia, quase todo mundo fala palavrões. Esse mau hábito virou moda. E até mesmo algumas pessoas de Deus estão entrando por esse caminho. As palavras de baixo calão estão presentes na vizinhança, nas ruas, nos shopping centers, nos aeroportos. E quem não fala é considerado um ET. Os valores do mundo estão invertidos. Mas nós não podemos nos guiar pelos parâmetros do mundo. Para Deus, o certo sempre será certo. E o errado sempre será o errado. Deus é o mesmo e não muda. Ele não segue moda. Para Deus não existe inversão de valores. Existe sim espaço para o arrependimento e a mudança de vida para os que a isso se dispuserem. Vejamos o que Deus nos diz a esse respeito. No livro de Lucas, temos o ensinamento de Jesus de que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, é fácil de concluir que o coração das pessoas, hoje em dia, está cheio de maldição e ódio. E não é possível termos uma pessoa de Deus que tem o Espírito Santo vivendo em si, falar palavrões. E se fala, é porque na verdade tem um outro espírito. No livro de Mateus,
Jesus nos adverte de que todos teremos que prestar contas a Deus no juízo final de cada palavra ociosa que pronunciarmos. E na carta de Paulo aos Efésios, ele reforça a mensagem de Deus a esse respeito, dizendo que não deve sair das nossas bocas nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que edifiquem e que deem graça aos que as ouvem. Deus nunca falou nenhum palavrão, tampouco Jesus. O Senhor quer que sejamos santos como Ele é. Ele não nos quer seguindo os caminhos do mundo. Os caminhos do mundo são, meus irmãos, caminhos de morte. Lucas 6, 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí está a mensagem de Deus, o recado de Deus para todos. No trecho inicial que apresentamos, do livro do profeta Isaías, capítulo 5, temos no versículo 20, Deus falando através do profeta e revelando que ele tem reservado um grande castigo para as pessoas que invertem os valores naturais da vida, que tratam o mal como se fosse bem e o bem como se fosse mal, e dos que chamam as trevas de luz e a luz de trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus não aceita que vivamos na contramão do sentido natural da vida que Ele criou, e nos adverte de que não será bom o fim dos que procedem dessa forma, fazendo com que o ímpio se sinta justo e o justo se sinta ímpio. Todos os que vivem dessa maneira, com a aparência de justos, estão desafiando a Deus, estão em rota de colisão com o Senhor, o que não é algo bom para ninguém. No livro de Hebreus, vemos a informação do autor
de que é algo horrível cair nas mãos do Deus vivo. E é assim, porque se estamos sendo perturbados pelo mal, o Senhor dos Senhores e Rei do Universo pode usar de misericórdia conosco e nos livrar e salvar, porque nele reside toda a autoridade e poder. Mas se estamos debaixo da justiça de Deus, quem poderá nos salvar? Quem tem poder para superar o peso da mão de Deus? Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nos versículos 21 e 22, Deus prossegue falando através do profeta, indicando que ele tem também um castigo reservado para as pessoas que são sábias e inteligentes para si mesmas, que não aceitam conselhos nem mesmo do Senhor, e que estão mais interessadas nas bebedeiras do que na justiça. Desconsiderar as orientações do Senhor é uma demonstração de soberba e altivez, é tolice, além de pura arrogância e estutícia. No mesmo livro de Isaías, mas agora no capítulo 2, vemos o Senhor nos advertindo a todos de que o dia do Senhor dos Exércitos virá contra todos os soberbos e altivos e contra todos os que se exaltam, para que sejam abatidos. E ele complementa dizendo que toda arrogância será humilhada e que somente o Senhor será exaltado nesse dia. Claro, a partir desse dia também. Mais uma vez deixamos claro que não é uma opção sábia desprezar as orientações do Senhor e andar em contra dos caminhos de Deus. Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Isaías 2, 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Glórias ao Senhor! Exaltado seja, desde agora e para sempre. Encerrando o nosso trecho inicial, temos no versículo 23,
Deus, mais uma vez, falando através de Isaías e revelando que ele tem castigo também para os que tornam o ímpio justo por suborno e negam a justiça aos justos. Deus é radicalmente contra a injustiça e contra a prática do suborno, porque subornar significa subverter a justiça, trocar a justiça por injustiça. Nenhum justo necessita de suborno para evidenciar a sua justiça. Muitos compreendem o suborno como sendo um valor monetário, financeiro, para a compra de um pretenso direito. Mas o sentido dessa palavra é muito mais amplo. Qualquer vantagem recebida em troca de um favor que venha a distorcer a justiça, que inverta o sentido natural da vida, é um suborno. E no livro de Deuteronômio, Deus amaldiçoa a todos os que aceitam suborno para condenar e ferir a uma pessoa inocente. É claro que o mesmo princípio se aplica a todo aquele que absolver conscientemente uma pessoa culpada. Ainda no livro de Deuteronômio, Deus revela que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Portanto, qualquer um que faça algo para agradar ao Senhor ou recorra ao Senhor em oração, esperando receber dele uma inversão dos valores naturais que ele criou, qualquer que seja, está debaixo de maldição e será humilhado e abatido no grande dia do Senhor. Isaías 5, 23. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Deuteronômio 27, 25. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. A palavra de Deus nos deixa muito claro que o Senhor não aceita o homossexualismo. E existem pessoas, inclusive pastores, com receio de falar a esse respeito devido às leis atuais. Meus amados, nós não queremos molestar a ninguém, mas estamos falando de Deus, ensinando a palavra de Deus. Precisamos apresentar o que está na Bíblia. Para ensinar as leis dos homens estão as universidades de direito e a Constituição. Algumas pessoas dizem assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.
E essa não é uma expressão bíblica, que fique claro. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo, naturalmente inspirado pelo Senhor, nos detalha algumas categorias de pecadores que não entrarão no céu. Entre eles estão os homossexuais. Note que Paulo não diz que o homossexualismo não entrará no céu. Ele diz os homossexuais. Então, não podemos dizer que Deus ama os pecadores. Corrigindo, então, a expressão popular. Deus ama os pecadores que se arrependem de coração e mudam de vida. É assim. Mas só se arrependem e mudam de vida aqueles que são dele. E os que são dele, mesmo estando ainda no erro, no momento certo, irão se converter. Algumas congregações proíbem o ingresso dessas pessoas, mas precisamos atentar para o detalhe de que Deus não faz acepção de pessoas. E é nele que está o poder e a autoridade para julgar e para condenar ou absolver. Não está em nós. Mas também não podemos passar para o outro extremo. Existem congregações em que o homossexualismo está no altar da casa de Deus. Ora, o altar é o lugar de onde emana a verdade e o poder de Deus. É um lugar sagrado, onde os que ali sobem têm que ser um exemplo de fidelidade a Deus para toda a congregação. Como podemos colocar no altar do Senhor uma pessoa com atitudes que Deus não aprova? E que o Senhor já condenou e esclareceu que não entrará no céu? Se não entrará no céu, por que sobe ao altar? Sobe para produzir fogo estranho para o Senhor, como fizeram Nadab e Abiú. Se a casa é de Deus e o altar é do Senhor, precisamos fazer a vontade de Deus e não as nossas. Nas nossas casas, nós recebemos quem quisermos. Eles precisam estar na congregação, sim, mas nos bancos, para serem trabalhados pelo Espírito Santo, como todos nós fomos e continuamos sendo, e para serem transformados de modo que passem a ser agradáveis aos olhos do Senhor. Existem testemunhos na internet de pessoas que estavam afundadas no homossexualismo, na prostituição e nas drogas, e hoje são homens felizes, libertos de todo o mal, casados com mulheres, e são pastores na casa de Deus, totalmente transformados pelo poder de Deus e com poderosos testemunhos de vida. O que confirma que os que são de Deus, vasos para a honra do Senhor, na hora certa se convertem a Ele. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Números 3, 2. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. A inversão dos valores entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, o justo e o injusto, não é exclusividade do governo atual, e nem do poder público, e nem dos dias de hoje. Ela está na sociedade, se expandindo e se acentuando cada vez mais. A partir do instante em que temos criminosos mais armados do que a polícia, portando fuzis e granadas, que são armamento de guerra, e territórios dominados pelo tráfico e pelas milícias, onde a polícia e as autoridades não conseguem entrar, e a população civil precisa pedir licença, o errado já assumiu o lugar do certo. Não podemos negar que o país vive hoje em uma intensa guerra interna entre bandidos de facções diferentes e entre criminosos e policiais. E a população geme, porque os atingidos são sempre a população inocente. Mas as pessoas mais humildes sempre culpam e acusam os policiais, porque não entendem que se existem criminosos armados naquela área, a polícia não pode entrar com um cacetete na mão e gritando mãos ao alto. Guerra é guerra. O início disso tudo, no Rio de Janeiro, foi em uma gestão há anos atrás, em que o governante do Estado fez um pacto com a criminalidade para que eles não interferissem no trabalho dele, e assim ele também não os molestaria. E hoje a situação está completamente fora de controle. E a população grita, mas ninguém ouve. E a população não consegue vislumbrar qualquer perspectiva de mudança. Todos sonhamos e esperamos por um dia em que poderemos nos expressar livremente, caminhar tranquilamente, ouvindo das pessoas palavras abençoadoras e descansar de todo o abuso e violência no exercício da nossa liberdade. Mas não é provável que isso venha a ocorrer ainda nesta vida, muito menos pelas mãos dos homens. Como podemos reclamar de palavrão a uma autoridade que fala palavrão? Ou como podemos esperar justiça de quem é injusto? Somente a mão de Deus consegue reverter esse estado tão deplorável a que chegou esse país.
o mandamento do Senhor, que nos irá julgar a todos pelos nossos atos, é para que nos amemos uns aos outros e perdoemos sempre, independentemente do agravo sofrido. Não é para que nos vinguemos. Portanto, a vingança feita pelas mãos dos homens é mais uma afronta às leis de Deus. Porque ele diz: minha é a vingança, eu recompensarei. E ele irá recompensar, tanto aos bons quanto aos maus, cada um com o que merece, cada um na sua devida proporção. Vejam, meus irmãos, como o mundo está distante, cada vez mais afastado das leis e mandamentos de Deus. O mundo está invertido. Que o Senhor nos retire desse labirinto, que nos faça caminhar com segurança, em retidão, sendo conduzidos pela sua mão poderosa. Que o Senhor toque nos corações dos governantes e que lhes dê a sabedoria necessária para conduzir esse país com justiça e equidade, pensando nos menos favorecidos, sempre com o uso dos valores criados e fixados pelo Senhor, para quem o certo sempre será o certo e o errado jamais deixará de ser o errado. Mais uma vez lembramos de que o Senhor é misericordioso para com os que de coração se arrependem e decidem mudar de vida em direção a Ele. Exaltado seja o nosso Deus de amor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tratando o certo como o certo e o errado como o errado, a exemplo do nosso Deus. Amém.